Oiê! Tá chegando aí, galera. Só vou colocar aqui o nome da live aqui, paradinha. Como criar sua identidade? Foi. Deixa eu fixar. Como é que eu fixo? Fixar. Beleza? E aí, galera, quem for entrando vai dando alô, vai dando oi, vai dando... acenando aí. Me falando se tá tudo bem. Estamos começando mais uma live dessa série de lives que eu estou fazendo com profissionais que vão trazer conteúdos para nós designers, não só na nossa área de criação, mas que envolvem a carreira, né? Que vai poder agregar também na forma como a gente lida com o mercado, com outros profissionais, com os concorrentes, com tudo. E aí, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa, sobre um assunto que é dúvida, que é angústia. Sobre um assunto que é dúvida e que é angústia de muito designer. Eu recebo aqui muita dúvida. Eu recebo aqui muita dúvida de muitos designers que não sabem como agir e, enfim, como se posicionar. Afinal, designer precisa de uma identidade pessoal. A gente faz identidade para tantas marcas, né? A gente atende tantas marcas. A gente cria tanto a identidade visual quanto o branding. A gente cria posicionamento para os outros, mas e nós? E nós, enquanto profissionais, enquanto pessoas? A gente precisa dessa identidade, desse posicionamento definido. A gente precisa de um branding pessoal. E o que é isso, né? Será que isso realmente é relevante para a nossa carreira? Será que isso realmente nos diferencia no mercado e pode nos trazer mais clientes, né? Eu vou introduzir o assunto aqui e aí a gente chama o nosso convidadíssimo, especialíssimo. Primeira coisa, a gente precisa entender que para a gente definir uma identidade, né, a gente precisa de um posicionamento. Uma identidade profissional, a gente precisa de um posicionamento mercadológico, né? Então, nós, enquanto profissionais, precisamos de um posicionamento mercadológico. E o que é um posicionamento mercadológico? Primeiro de tudo, a gente precisa fazer uma análise do mercado, entender como funciona o mercado, onde estão os nossos concorrentes. A gente acha a brecha e aí sim a gente se posiciona aí em relação ao mercado. Então, uma coisa que é importante a gente entender é que posicionamento mercadológico é sempre com relação a alguma coisa ou a alguém, né? Por isso que é importante fazer essa análise de mercado. Então, esse é o nosso posicionamento mercadológico, o nosso posicionamento profissional. E aí a gente tem o nosso posicionamento pessoal, né? Todo mundo é uma marca, você é uma marca, não é porque você não se posiciona como uma marca que você não tem. As pessoas, elas olham para você e elas criam uma imagem de você, né? Uma imagem pré-concebida, tudo bem, mas elas criam uma imagem sobre você. E a gente criar ou externar uma identidade pessoal, um branding pessoal, nada mais é do que a gente pegar essa imagem que as pessoas já fazem sobre a gente, sistematizar isso, tomar consciência e conseguir reunir isso em atividades estratégicas para que isso fixe ainda mais na cabeça dessas pessoas, né? Então, é usar isso de maneira inteligente. E uma coisa que é importante a gente entender na criação da identidade pessoal, do branding pessoal que vocês ouvem falar aí o tempo todo, é que ele não é só aquilo que você é, né? Muita gente acha que branding pessoal é aquilo que eu sou. É também. Mas é muito mais aquilo que as pessoas... É o que as pessoas têm na mente delas sobre você. Então, em resumo, o branding pessoal é feedback. É o que as pessoas entendem sobre você e por isso é importante estar aberto para entender quais são os atributos que as pessoas falam de você, o que elas têm em mente sobre você, né? E aí sim, depois que você toma consciência desses atributos, de o que você é, de como você se comunica, você começa a traçar estratégias para
comunicar isso de uma forma mais consciente e conseguir alcançar melhores resultados. E para falar sobre isso, eu convidei aqui uma pessoa que faz essas duas pontos muito bem, né? É uma pessoa que ela consegue se posicionar como profissional no mercado e consegue se posicionar também como pessoa. Ela tem as duas identidades muito bem definidas, que é o Celcinho Modenese, que fez muito sucesso aqui na minha live. E ficou todo mundo aguardando. Então a gente vai chamar ele aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, para ele contar para a gente como funcionou esse processo dele de construir a própria identidade profissional e pessoal. Oi, Celso! Tudo Oi, bom? Ita, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, estava super atento aqui ao início das suas informações. Muito bem, então começa contando pra gente quem és tu? Quem é a sua pessoa, o que você faz, o que faz seu coração bater? Tá, o que faz meu coração bater é saber que vou ser chamado numa live. Ai, ai. Bom, gente, eu sou publicitário, eu sou designer de álbuns também, é uma grande fatia aqui do escritório que as pessoas conhecem. Sou designer, sou publicitário, dentro do design eu também desenvolvo o design de marcas junto com o design dos álbuns, enfim. E o foco aqui do escritório é a comunicação, principalmente voltada para o mercado fotográfico. A gente não atende só fotógrafos, mas o principal nicho aí que a gente encontrou, muito do que a Ita falou, né? Encontrar algumas fraquezas, entre aspas, na sociedade, o que a sociedade traz de problema e tentar resolver, porque a gente é designer, então a gente é pago para resolver problemas de maneira visual, mas é isso. É isso. Muito bom, Celso. E assim, é interessante porque você achou um nicho e você é muito lembrado por esse nicho também, né? Sim, Então, sim, eu sim. acho que nichar também, você encontrar um público bem específico é algo que faz as pessoas memorizarem bem a sua marca, né? No mente. Você Exato, sente? exato. Sim, e eu acho que isso até ajuda depois, se você quiser migrar para outras coisas, para outros nichos, porque você já se estabeleceu de certa forma. Lógico que estabilidade não existe, né? Muito mais para empreendedores. Mas depois que você Não realmente existe mesmo. se estabiliza, assim, realmente as pessoas querem contar com o seu serviço, você já está realmente estabilizado, como eu falei, entre aspas, num certo segmento. Depois, se você quiser mudar de segmento, nem precisa ser uma mudança drástica, assim, mas uma mudança, de repente, estou atendendo fotógrafos, eu sou super conhecido no meio do fotográfico. Se eu quiser migrar, sei lá, para videomakers, é muito mais fácil essa migração, porque você já sabe o caminho das pedras e também, assim, uma pessoa vai contando com a outra, comentando com a outra, então você já consegue se estabelecer também em outros Fica mercados, claro na né? mente do público, né, Celso? Fica mais Exato, claro na mente do exato. público. Então, assim, é uma grande dica, assim, achar realmente pessoas que precisam de soluções, né, mercados que precisam de boas soluções e conseguir entregar isso, se estabelecer em um mercado e depois ir, né, comendo pelas beiradinhas, assim, e atingindo outros mercados. Acho que isso é uma estratégia ótima aí para quem está começando. E quando você começou, você já tinha isso em mente? Assim, quando você falou, cara, eu vou ser designer, vou começar aqui a trabalhar e vou atender fotógrafos. Foi assim, bem claro na sua mente? Como é que foi essa Não, não. descoberta para você nichar? Na verdade, nunca é claro. O caminho nunca é assim. Você consegue enxergar lá no final o que vai acontecer, né? Basicamente, eu comecei a atender fotógrafos, comecei a diagramar alguns álbuns, dos quais eu não costumo mostrar muito hoje, porque era outra época, né? Mas, enfim, comecei a diagramar e a coisa foi acontecendo. E, assim, conforme as coisas vão acontecendo, você vai tomando determinadas decisões. Eu acho que é bem isso, né? Então, assim, começou a dar certo? Poxa, então acho que eu vou olhar um pouco mais com carinho para esse lado. Daí as coisas vão caminhando. Continuou dando certo, daí você fala assim, poxa, eu vou continuar mais um pouquinho. E vou ver, daí você vai, logicamente, né? Estou prospectando, os próximos 2 anos, se continuar nesse ritmo, eu vou estar em tal lugar. Então, assim, as coisas vão se ajeitando no meio do caminho ali, né? Não é nada... Eu nunca pensei em ser designer de álbuns quando eu estava na faculdade de publicidade, por exemplo. Eu encontrei um nicho e a gente vai subindo degrau. Poxa, daí quando você olha lá de cima, poxa, olha que mercado incrível, né? Como que eu não enxerguei isso antes? Ou por que as pessoas não enxergaram isso? Mas, enfim, é porque você vai subindo, você não consegue enxergar o que está do outro lado. Isso não existe, assim. Lógico, eu sempre sonhei em ser designer sei lá, de capa de disco, assim, tá voltando com tudo agora. Sempre sonhei em ser isso. A pessoa não é assim que funciona.
A pessoa pode ter o sonho, mas no meio do caminho, de repente, ela muda, né? O meu sonho, quando eu entrei na faculdade de publicidade, era ser publicitário. Né? De uma grande era agência. formar, né? Era terminar. Exato. E no meio do era caminho... conseguir pegar o busão e ir para a faculdade. Mas acho que estar atento a tudo que está acontecendo, principalmente na velocidade que as coisas estão acontecendo na internet, se você ficar atento, as oportunidades estão passando. Assim. Enquanto você está estudando uma outra coisa, dá para rolar. E eu acho que vai muito ao encontro daquilo que eu falei sobre você colher o feedback, né? Eu acho que quando você escuta o que as pessoas têm a dizer com humildade e muita sensibilidade, eu acho que é aí que você encontra o caminho, né? Às vezes a gente fica muito preciosista no caminho que a gente escolheu e não fica muito aberto. E eu acho que isso pode ser uma teimosia que pode trazer consequências, né? Acho que quando você é aberto, você consegue encontrar o caminho com muito mais facilidade, né? Sim. E tem uma pergunta, assim, que eu ando fazendo para mim mesmo, ou para as pessoas que trabalham comigo, ou para os clientes também, no que eu posso te ajudar? O que eu ainda não faço, que eu posso fazer, que eu posso te ajudar? Né? Muitas vezes a gente fica, tá, ok, eu faço álbum. Então eu faço álbum, sempre na expectativa de ter mais clientes. Muitas vezes até tirando a atenção de quem eu já atendo, né? E tentando buscar sempre para fazer sempre a mesma coisa. Sendo que existe um mercado do lado, que é muito bom, que ninguém tá olhando para ele ainda, e que alguém que você já atende pode te dar esse toque. Fala assim, Celso, olha, você sempre fez, você fez minha marca, fez meus álbuns, mas eu ainda tenho muita dificuldade no layout do meu site, por exemplo. Opa, por que não começar a oferecer isso? Celso, você sempre fez a minha marca. Exato, você fez minha marca, mas olha, eu tenho uma dificuldade imensa em criar, sei lá, os meus PDFs de orçamento. Você faz para mim? Faço, mas é sempre perguntando, olha, o que esse ano eu fiz para você, ou o que eu não fiz, né, que eu posso fazer o ano que vem para te ajudar? Porque os clientes que já caminham com você são os melhores para te dar esses toques. Com feedback, com certeza. São os que vão dar os retornos sinceros, são os que você tem mais intimidade também para poder falar. Exato. Que conhecem o seu trabalho, né? E falando assim sobre o trabalho, Celso, você acha que você sempre teve uma identidade, tanto uma identidade pessoal sua, enquanto o Celso Modenese, quanto no seu trabalho? Ou você foi construindo o seu estilo de criar os álbuns, de criar as marcas, de criar a sua marca pessoal? Eu acho que sempre é um processo, sempre. Não tem como fugir disso, na minha opinião. Então, assim, quando eu comecei, eu não tinha uma identidade como designer, não tinha uma identidade como profissional, simplesmente não tinha. Simplesmente eu comecei a produzir. Né? Então, se você quer encontrar sua identidade, o princípio básico é começar a trabalhar, começar a produzir. Comece, né? Exatamente. Então, assim, no começo ninguém vai ter uma identidade. Assim, por mais gênio que a pessoa seja, é muito difícil a pessoa saber exatamente como que ela vai se comunicar lá no começo. É produzindo, né? Vendo, poxa, isso está dando certo, isso as pessoas estão gostando. Esse estilo de capa, por exemplo, falando do design de álbum, esse estilo de capa as pessoas estão gostando. Opa, então eu vou começar a fazer assim, vou refinando. Nesse refinar um trabalho, né? Nesse lapidar um tipo de trabalho, nessa lapidação você encontra a tua identidade. Poxa, olha, esse esqueleto de capa as pessoas estão gostando, eu estou melhorando isso, as pessoas estão gostando mais ainda. Poxa, isso virou minha identidade. Na hora que você vê, o negócio já virou sua identidade. Não é você que fica encontrando, sabe? Sim, e é o que eu falei de novo, vou falar mais uma vez, a gente vai falar muito sobre isso aqui, de ter o retorno das pessoas. Exato. Acho que as pessoas também vão te dando essa pista, né? Tipo, sim. Celso, eu gosto muito disso que você faz nos seus trabalhos. Ou, Celso, eu gosto muito dessa forma que você fala nos seus stories ou nas suas palestras. Sim. E aí você fala, caramba, as pessoas prestaram atenção nisso. Uhum. Porque muitas vezes a gente não sabe o que as pessoas estão falando da gente, né? Exato. Você fica, eu acho que eu sou uma pessoa super espontânea. Só que, na verdade, você não é percebido dessa forma. Às vezes, você pode ser percebido como uma pessoa introspectiva e tímida. Exato. Então, você tem uma visão sobre si e sobre o seu trabalho, mas as pessoas têm outra. Então, você escutar isso também, pegando essa pista, ajustando e, tipo, deixa eu testar aqui. É isso que vocês estão compreendendo sobre o meu trabalho, né? Então, eu acho que é sempre esse ajuste, né?
que você pensa disso? E acho que isso te ajuda também a criar a famosa linguagem, né? A sua linguagem, né? Você vai se comunicando, vai falando, vai mostrando para as pessoas, olha, eu faço isso aqui e eu faço isso aqui dessa forma, né? E você vai mostrando os processos, o como você vai fazendo as coisas. E nessa maneira de mostrar, de se comunicar, para falar os passos, né, que te levaram a fazer aquele projeto ou aquela palestra, as pessoas vão se conectando com isso. Né? E, me conectei com isso, Celso. O que você falou mexeu muito comigo, né? Normalmente é assim que as pessoas falam. Mexeu muito comigo. A pessoa assim, poxa, então isso aqui acho que é uma coisa legal, né? E depois, obviamente, a pessoa, Celso, eu vi tua palestra, ou eu vi o teu trabalho, de repente, se você fizesse assim e tal. Então, assim, é legal ouvir o feedback, sim, lógico, positivo, negativo, enfim. O importante é ouvir, né? Lógico que tão importante quanto ouvir, na minha opinião também, é saber de quem você está ouvindo. Né? Porque existe a crítica construtiva e essa acho que é a melhor de todas, né? Existe a crítica sem noção e é preciso também identificar e falar isso aqui, né? Você precisa identificar quando a crítica não faz muito sentido. Só que para você interpretar que a dica não faz muito sentido, você precisa analisá-la friamente. Poxa, analisei isso aqui, perguntei para fulano, perguntei para si, por exemplo, sei lá, vou dar uma palestra, a pessoa fala assim, nossa, Celso, já achei um cara extremamente arrogante. Aí você fala, poxa, será que eu sou... O que eu falei para ser uma pessoa arrogante? Aí você pergunta para 10 pessoas. Não, Celso, o cara lá falou sem querer. Ok, segue a vida, entendeu? Tem que ter uma maioria, com certeza. Exato, e é tão engraçado porque a gente é assim, 90% fala uma coisa, uma pessoa fala outra. E aí a gente foca nesse uma, né? Exato. Isso é verdade. Eu não sou arrogante, calma. Exato. Então, e você acha assim, Celcinho, que tipo assim, a forma como você é, ou como você se comunica, você mesmo como pessoa, né? O seu jeito de ver a vida, as suas crenças, a sua forma de lidar com as pessoas, você acha que isso é ligado diretamente à sua criação? A forma como você cria? No sentido, assim, das cores que você usa, sabe? A tipografia, a diagramação. Você acha que essas duas coisas se conectam? Eu acho que sim, mas eu não acho que é fundamental, assim, para conseguir transformar um trabalho. Tá? Porque assim, vamos pensar que branding pessoal é uma junção de características, sei lá, habilidade, personalidade, percepção e tudo mais. Dentro de tudo isso, sei lá, a percepção e as suas habilidades técnicas, visuais, já pendem mais para o lado profissional. Existem outras coisas que não têm conexão nenhuma. Então, assim, eu acho que tem coisas no meu dia a dia, da minha personalidade, daquilo que eu consumo, que dá para ver claramente no meu trabalho. Claramente. E tem outras coisas que não tem nada a ver, que eu não levo para esse lado profissional, aquilo que você falou, sabe? A imagem, o quem eu realmente sou e quem realmente eu quero ser profissionalmente falando. Né? E isso não é dizer que você é duas pessoas, duas caras, essas coisas. Não. Eu sou de um jeito, só que existem coisas da minha personalidade pessoal, do Celso, pessoal no dia a dia, aqui em casa, offline, que eu não quero, que simplesmente eu não quero mostrar, eu não quero que as pessoas me percebam dessa forma. Então, assim, existem sim habilidades que eu preciso levar para o lado profissional e acho que essas habilidades sim podem transformar o meu trabalho e criam a minha linguagem visual. Existem coisas que não. Acho que tem os dois lados da moeda aí. Sim, mas é exatamente isso, assim. Da mesma forma que quando você vai criar o branding de uma marca, né, ou uma marca, você precisa estabelecer padrões. Sim. Vamos colocar a identidade visual, por exemplo. Você precisa estabelecer padrões, né? Padrões são regras. Então, até aqui você vai e daqui para cá você não vai. Então, por exemplo, a Coca-Cola usa o vermelho, né? A Coca-Cola não usa outras cores na comunicação. Esse é um padrão, né? Se você entra numa loja, ela tem lá, sei lá, um design olfativo. Ela vai usar uma determinada essência. Isso é um padrão. Então, você estabelece padrões para criar uma identidade. Para que todas as vezes que a pessoa tiver acesso ou contato com aquilo, ela remeta diretamente à marca. E nós, enquanto marcas, também precisamos desses padrões. Sim. Então, eu falo muito isso também, tipo, não é que você seja mentiroso ou que você seja duas pessoas. Sim. Tudo que você mostra é verdadeiro, mas não é tudo que você mostra. Exatamente. Então, isso vale até para mostrar portfólio, né? Portfólio, você decide o que você vai mostrar ou não. Então, assim, muito do que as pessoas querem adquirir, você escolheu, você deu para ela essa opção quando você mostrou determinado tipo de trabalho.
né? Então isso é uma coisa que as pessoas devem levar em consideração, principalmente Sim, fotógrafo e você não vai design. postar no portfólio uma revista se você não quer fazer revistas. Não? Exato, exato. De repente você fez, foi legal, compensou, enfim, fez bem para você, para o teu escritório, enfim. Mas não é algo que você quer valorizar naquele momento da tua carreira, então você não mostra. Isso eu acho que é super natural. Isso eu acho que com o tempo também as coisas você vai sentindo melhor o que é para mostrar e o que não é para mostrar. Tanto é que quando a pessoa está começando, a minha indicação mostra tudo. Porque você não sabe o que as pessoas vão gostar ainda, não é verdade? Né? Então, assim, quando eu comecei, exato, quando eu comecei, se eu fizesse 10 álbuns, eu mostrava os 10. Porque aquilo eu precisava de feedback, eu precisava entender o que as pessoas gostavam para criar minha linguagem. Então, assim, a pessoa que está começando, às vezes olha aqui, mas eu não vou mostrar aquilo, mas eu não vou mostrar aquilo. Se a pessoa tiver na cabeça dela, poxa, mas e se gostarem ou e se não gostarem? Se você tiver esse e se na sua cabeça, você mostra. Porque você tem dúvida se a pessoa vai gostar ou não, você mostra. Se a pessoa não gostar, ok, você não mostra mais. Mas você precisa testar. Sim, você precisa ter esse retorno mesmo. Mas tem uma coisa que eu tenho certeza, assim, que as pessoas identificam em você enquanto um padrão, que eu citei, por exemplo, que é café e plantas. Sim, isso são coisas que as pessoas identificam em você e eu vejo que você trabalha exato. isso de uma forma bem pensada. Ixi, deixa eu ver se a live do Celso deu um pause aqui. Voltou? Você tá pausada para mim, tá? Mas eu tô ouvindo. Estamos no áudio, beleza. Aí, E aí eu beleza, vejo voltou. que você trabalha essas duas coisas e outras dessas são, acho que, bem visíveis, de forma consciente. Né? Você trabalha isso de uma forma consciente. Como que você percebeu isso das pessoas e quais outras coisas que as pessoas te dão de retorno e você também trabalha de forma consciente? Eu acho que o café, a planta e outras coisas da minha rotina que eu acabo mostrando são são essas pinceladas que eu falei, que é aquilo que eu decido mostrar. E isso que eu mostro se conecta com o meu trabalho. Né? Um ambiente extremamente clean, branquinho, com uma planta, por exemplo. Você vai pegar minha capa, o layout, a harmonização das cores, é tudo algo muito limpo tal, e tem ali uma identidade. Então, assim, você consegue conectar as coisas. Então, é aquela coisa, né? Poxa, a pessoa vê um ambiente extremamente clean, ela olha o trabalho da pessoa e também segue aquela coisa, sabe? Segue o mesmo padrão. Então, é basicamente isso. Eu postei uma vez sobre linguagem e, por exemplo, eu perguntei para as pessoas, né? Quantas vezes vocês vêm eu postando a minha marca aqui, né? O meu logotipo, o meu símbolo. Quantas vezes vocês vêm eu postando tal coisa? Muitas vezes, lógico que ter um logotipo é importante, eu faço isso, eu falo isso. Isso é extremamente importante, né? A partir dele você cria uma linguagem, você cria padrões, você cria toda uma estética, né? Mas essa estética também pode vir de pequenas coisas. Que nem, o meu ambiente é super branco com planta, o teu é todo colorido. E que legal, porque as pessoas também percebem, eu também percebo isso, entendeu? Você vai olhar teu trabalho, os padrões também são lindos, todos coloridos, enfim, as cores, elas se conectam e tudo começa a tomar forma. E aí sim tem tua linguagem, nem precisa ter o teu símbolo lá, ou você falar, poxa, esse trabalho é meu. E é esse dia a dia, encontrar no teu dia a dia as coisas que você gosta, aquilo que você acredita, aquilo que quando você vê como referência para você é muito bacana, então você automaticamente absorve. Né, e depois começar a ir soltando isso. Sim, então exatamente, né? Igual a gente tinha falado, é você estabelecer um padrão, né? Então, assim, se você gosta de determinada coisa e você definiu isso como um padrão, então você começa a replicar aquilo de forma consciente para que isso fique na cabeça das pessoas. Exatamente. Não adianta você... Assim, é claro que nós somos múltiplos, nós somos multidisciplinares, a gente gosta de muitas coisas. Eu, pelo menos, sou essa pessoa. Sim. Gosto de muita coisa. Só que se eu ficar mostrando muita coisa, isso não vai fixar na mente das pessoas. Exato, né? exato. As pessoas vão ficar confusas, você faz isso, sabe? Você gosta disso e disso. Então, você afunila, da mesma forma que você nicha, né? Você afunila, cria os seus padrões, né? De forma consciente. E eu acho que uma boa dica é fazer isso até de forma física mesmo, assim. Exato. Identificar aquilo que você gosta mesmo, né? Assim, como pessoa, né? E como trabalho. Porque eu acho que a gente também é muito das referências que a gente consome, né, Celso? Com certeza, você com gosta certeza. de determinada estética. Exato. Eu percebo que
por exemplo, no Instagram. Se você entrar nos meus salvos no Instagram, só tem coisa de arquitetura. Só que não é uma arquitetura comum. É uma arquitetura extremamente minimalista. É aquela sala inteira com branca, com cimento e um móvel no canto, sabe? Então, assim, faz parte da minha percepção de ver as coisas, né? De dar atenção a uma única coisa. Já falei que eu vou encher de post-it aí esse escritório. Então. Então, assim, mas essas referências, elas são fundamentais, assim, na criação, né? Lógico que, eu acho que é importante falar aqui também, Ita, existem duas maneiras de enxergar referências, na minha opinião. Tem aquela referência para você se refrescar, vamos dizer assim, igual eu vendo coisas de arquitetura ou de office com bastante planta e tal. Isso refresca a minha cabeça, né? Lógico, quando eu quero realmente, eu estou ali trabalhando, estou todo pilhado para entregar um projeto ou vários projetos essa semana que vem e tal. Não são essas as referências que eu vou consumir, né? Então, assim, essa questão de referência, às vezes as pessoas falam, música, coisas fora do design e tal, tudo isso é importante, mas isso mais refresca, né, do que faz você ali no dia a dia. Pô, no dia a dia, Celso, onde você vai? Pô, vou para o Behance, eu vou lá, eu fico navegando, fico contando caras que fazem logotipos incríveis e projetos e tal, eu vou pincelando uma coisa aqui, uma outra coisa ali, tal. Isso faz parte das minhas referências diárias como profissional, né? Então, acho que quando você junta as duas coisas também isso ajuda, assim, na questão da linguagem. Acaba definindo quem é você, né? Sim. Onde você se tendencia mais, né? Porque, querendo ou não, se você consome arquitetura, você vai consumir um tipo de arquitetura que se comunica com você. Exatamente, né? Exatamente. Eu duvido que tenha uma arquitetura mega colorida e cheia de coisas. Não tem. Vai ter preto, branco e verde e talvez um amadeirado. Pois é, e aí as referências que você consome acabam refletindo, assim, no seu trabalho e na pessoa que você é, né? Então, eu acho que as coisas acabam sendo meio simbióticas, assim, a gente acaba meio que mesclando tudo, né? Eu queria que a gente falasse um pouquinho, assim, sobre o branding pessoal, se você pensa nisso, se você acha que isso é importante, porque a gente vê, como eu introduzi, né? Os designers, eles trabalham muito para as outras marcas e esquecem da própria marca, né? Sim. Assim, tanto na marca visual, logotipo, identidade visual, né? A gente faz muito para os outros e casa de ferreiro, sabe como é que é? Quanto em nós mesmos, enquanto pessoa, como a gente lida com esse cliente, como a gente fala no nosso Instagram, que é uma plataforma aí super, né, disponível para a gente trabalhar isso. Queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que são os pontos de contato, né? Então, assim, desde escrever o e-mail até pegar o telefone, ligar, né, conversar, fazer uma chamada via Skype, via WhatsApp para conversar. Eu acho que tudo isso, né, todo esse entorno começa a fazer sentido, o cliente começa a perceber algumas coisas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo que acabou de acontecer. Eu acabei de enviar 3 álbuns para um fotógrafo cliente, só que ele é muito meu amigo, tipo amigo de final de semana, não sei o que lá, não sei o que lá. Só que se você ver o e-mail que eu escrevi para ele, vai parecer que a gente é amigo formal. Porque eu escrevi o e-mail todo certinho. E o cara é meu amigo, assim, há muito tempo. Né? Então, assim, mas isso faz parte. Eu quero que isso aconteça. Eu quero que ele, mesmo sendo meu amigo... E se ele encaminha esse e-mail para alguém? Eu tenho que tomar esse cuidado. Porque é a minha linguagem, é o meu nome, é a minha marca, é o meu brand correndo por aí. E quando você solta isso, seja no e-mail, numa assinatura... seja na internet, numa live, quando você solta, você não tem mais controle disso. Então, acho que ter esse cuidado na hora de escrever um e-mail, né, de fazer qualquer coisa. Às vezes, eu fico muito... A Amanda pode provar isso, porque muitas vezes eu fico muito bitolado. Nossa, será que eu posto isso? Poxa, se eu postar isso, vai acontecer isso. Mas isso eu digo... Hoje, né, o Celso hoje, como eu falei, o Celso quando começou mostrava tudo, absolutamente tudo. E foi super importante para mim, tá? Então eu tô dizendo, hoje eu tomo um pouco mais de cuidado, né? Porque as pessoas vão começando a construir uma imagem do Celso, então as pessoas vão começando a construir uma imagem da Itamara e querendo ou não, como profissional, como empresa, você precisa também ir se adaptando a isso. Tinha coisas que eu falava que eu não falo mais. Tinha opiniões sobre coisas que, por exemplo, sei lá, sobre política.
Lá atrás eu falava coisas, hoje eu não falo. E não é assim porque eu não Faz parte gosto, do seu porque... funcionamento. É porque simplesmente eu não quero falar, né? Sei lá, sobre vários outros assuntos eu poderia falar porque a gente lê, a gente tenta entender o que está acontecendo, mas a gente não fala, né? Então, coisas que eu falava eu não falo mais, coisas que eu fazia eu não faço mais. Então, assim, está começando essa ideia de linguagem, de branding, você precisa entender quem é você, né? E você só vai entender quem é você trabalhando no dia a dia, depois de alguns anos você entende quem é você, também não é uma coisa rápida. Você vai refinando, né? E depois que você entende, eu acho que a sua imagem tem que ir acompanhando isso. Eu acho que isso é importante, porque no começo ninguém é tão profissional assim. Né? Por mais que a pessoa seja aquela pessoa toda metódica, em algum momento ali ela vai dar uma escorregada, mas depois você vai pegando o jeito. O que as pessoas esperam do Celso hoje? Poxa, profissionalismo e tal. Então assim, eu tenho que focar em entregar isso, eu preciso alinhar a minha imagem e a expectativa das pessoas. Quem contrata a Itamar espera um projeto incrível, uma explosão de projeto. Então assim, você precisa se comportar e entregar aquilo, e não estou falando só do projeto, né? Mas na maneira de mostrar o projeto, de falar sobre o projeto. Então, acho que isso é uma construção, e é uma construção importante de todo profissional. E a gente estava até trocando uma ideia antes, né, que a gente achava importante falar que essa construção também ela acontece de dentro para fora, né? Exatamente. Não é só você mostrar também uma coisa superficial, que você não é. Né? Exato. É um processo de dentro para fora, né? Exato, eu acho que aquilo que eu falei, as coisas vão acontecendo, você vai tendo percepção das coisas, e daí a partir do momento que você vai tendo essas percepções, esses feedbacks, né, você começa a refletir, né, e vai colocando isso no teu trabalho, na tua comunicação, no teu falar com as pessoas, no teu falar com quem te segue, né? Então acho que começa realmente como uma reflexão, né, e vai saindo assim. E importante Sim. Que saia algo também. Sim, você tem que externar, né? Uhum. E fazendo trazendo uma metáfora, que eu sou a pessoa das metáforas, mas é uma metáfora que muita gente usa, que é no posicionamento de marca. A gente tem 2 níveis, né? A gente tem o nível submerso e a gente tem o nível que é a ponta do iceberg, que é aquilo que a gente aparenta. Sim. Então, a gente tem aquele nível mais denso, que as pessoas não veem, que é o de dentro para fora. Então, as pessoas não veem o seu posicionamento, o seu DNA, aquilo que você é de fato, né? São coisas que as pessoas não veem, o seu propósito, né? E aí, você tem a parte que as pessoas veem, que são os pontos de contato. Exato. Então, é nessa hora que você traz tudo aquilo que está embaixo da água para cima, né? E aí você seleciona, primeiro faz uma análise, seleciona aquilo que você vai mostrar, e aí você traz para a superfície. E aí vem onde o Celso disse, né? Que é onde você... a linguagem que você adota para enviar um e-mail, a linguagem que você adota para falar no Instagram, são as roupas que você veste que criam não é um preconceito, né? Mas é uma pré-definição daquilo que você é, que as pessoas criam Sim. de você. A maneira como você fala, o tom de voz que você adere, as cores que você usa na sua identidade visual, no seu Instagram, sim, né? Sim. O Instagram é uma vitrine hoje da sua marca. Então, você primeiro define tudo isso que está embaixo, toda essa parte densa que está interna, e aí sim você começa a sistematizar e mostrar isso para as pessoas. E é interessante que isso faça sentido, né, Celso? Porque senão exatamente. E uma coisa que eu acho que é importante nessa construção o profissional, fotógrafo, designer. Bom, antes de mais nada, vamos ver se... fui falar aqui agora, eu comecei a ler comentário, eu distraí, mas eu quero saber se as pessoas estão gostando, né? Então, sei lá, coloca um coraçãozinho aí. Você consegue ver os comentários daí? Eu consigo. Acho que o pessoal tá então... gostando, sim. Que massa, que massa. Sim, já temos perguntas aqui. Vai separando aí, depois a gente responde. Mas, enfim, essa questão do iceberg, eu acho bem interessante, é algo que realmente faz muito sentido, mas uma coisa que eu acho que as pessoas precisam ficar atentas é em se manter constantes, porque assim, nada se sustenta aqui em cima se o que está aqui embaixo não está bem sólido, sabe? Então assim, antes de querer mostrar, olha, essa é a minha identidade, será que realmente é? Será que você trabalhou o suficiente para mostrar dessa forma? Poxa, eu quero que as pessoas me enxerguem assim. Poxa, será que você já fez o suficiente para as pessoas te enxergarem assim?
né? Então, assim, essa construção, ela precisa também ser constante. Então, eu acho que hoje que muitas vezes eu vejo pessoas entrando e saindo do mercado o tempo todo, e eu percebo que falta essa constância, assim. E para construir a tal identidade, a tal linguagem e tudo mais, as pessoas precisam ser constantes e continuar construindo até aparecer algo, sabe? Imagina o iceberg, eu não sei se isso na natureza acontece dessa forma, mas enfim, trazendo para a nossa realidade, as coisas começam a construir, se elas começarem a construir de maneira bem sólida, vai afinando até que lá em cima aponta a identidade do cara, sabe? Daí é o momento que o cara, poxa, olha, esse realmente sou eu, esse aqui é meu trabalho, eu faço desse jeito, e as pessoas começam, poxa, eu quero conhecer um pouco mais, quero entender um pouco mais, mas essa construção de dentro para fora, de baixo para cima, ela precisa ser muito constante, assim, né? Então, acho que paciência, constância são coisas que... acho que falta até pelo nosso imediatismo da internet hoje, né? As pessoas realmente elas precisam ser conhecidas porque as coisas acontecem muito rápido, né? Mas eu acho que uma decisão tomada assim para você ir subindo de pouco a pouco foi como aconteceu comigo, como eu acredito que eu estou falando que funcionou, que outras teorias eu não posso falar porque eu não testei, né? Claro, mas essa construção assim para mim funciona desse jeito. Então eu sei que eu vou conseguir manter o escritório funcionando bem certinho se eu continuar constante naquilo que eu faço. Né? Se eu não continuar, ou se eu achar que a minha identidade por si só já é o suficiente, não vai funcionar. Não vai, tem que ter um equilíbrio, né? Eu acho Sim. que nem uma coisa nem outra. Se você não constrói essa base e você só aparenta, soa muito superficial. Exato. E tem uma coisa tem uma frase que rege a minha carreira, que é o seguinte: a audiência ela não é burra. As pessoas não são burras, as pessoas percebem quando você está sendo falso. Então, se você ficar o tempo todo, você pode se manter ali por um tempo, Sim, mas não sustenta, né? A base, você não tem base, né? Exato. Uma hora isso vai afundar. E o contrário também é prejudicial. Se você só constrói o interior. E não mostra, né? Só o que está interno. E você nunca mostra, também não vai dar certo, Não porque vai as pessoas não estão vendo nada. Exato. Eu gosto de falar assim, olha, que não adianta você ter um bom produto ou um bom serviço se você não mostra que você tem um bom produto ou um bom serviço. Sim. Ninguém vai adivinhar o seu bom coração, gente. Ninguém vai ver a sua beleza interior, eu acho que são 3 grandes etapas, né? E assim, sei lá, se a gente colocar em 100%, é 33,333 para cada uma. É ter a ideia, é executar a ideia e é mostrar a ideia. Se você falhar em qualquer uma dessas 3 etapas, a casa cai. Não vai pra frente. Não adianta só ter uma boa ideia e não colocar em prática, né? Exato. Então, assim, a gente, quem está começando, ter boas ideias é excepcional. O mundo vive de boas ideias, né? O mundo funciona porque pessoas têm boas ideias. Só que essas pessoas têm boas ideias e também executam essas ideias, né? Então, e em terceiro passo, onde as pessoas muitas vezes esquecem de mostrar, né? E lógico, como você falou, mostrar de forma verdadeira, né? É realmente externar aquela grande ideia com uma grande execução, daí as coisas começam a funcionar. Celso, você acha que a gente ter isso definido, sabe, essa base definida e esses pontos de contatos definidos, você acha que isso é um diferencial para a gente no mercado, assim, com relação aos clientes? Eles percebem isso melhor? O que você acha disso enquanto vantagem? Eu acho que sim. Eu acho que tem coisas que antigamente eram diferenciais, hoje já não são mais, né? Meu trabalho é de qualidade. Ok, todo mundo é obrigação. Eu respondo um e-mail em 24 horas, mas a loucura que está o mundo, responder o e-mail em 24, em 48 horas, é o que todo mundo precisa fazer para sobreviver. Né? Então, eu tenho um super computador, eu tenho uma super lente, equipamento também. Exato. Então, acho assim, existem coisas que, primeiro, precisam estar bem estabelecidas, né? A tua comunicação com o cliente, o seu responder um e-mail, o seu post no Instagram, são coisas básicas, que hoje são coisas básicas, e isso precisa estar muito bem resolvido, né? Porque daí, assim, se você tiver tudo isso bem resolvido, você já está na frente, sei lá, de mais da metade das pessoas. Sim. Infelizmente ou felizmente, tem um lado bom e tem um lado ruim. Né? É verdade. E depois disso, depois que já tem tudo isso estabelecido, daí sim está na hora de você assim, mostrar quem você é, começar a atacar, usar os seus diferenciais
e colocar a cara, começar a fazer as coisas, daí sim começa a funcionar, mas a base precisa estar bem estabelecida. É um método que eu vi na palestra, achei sensacional, o método feijão com arroz. Esse método, ele é mais rico do que qualquer outro, e eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada pelo feijão com arroz, cara. Porque, igual você falou, se você tem a base bem feita, você tem um feijão com arroz, você tá na frente de muita gente. Exatamente. Tem gente que acha que tem que fazer coisas mirabolantes, né? E viajar para poder ser reconhecido e... Não, na verdade não. Na verdade você tem que entregar o prometido, né? Você tem que entregar o prometido da melhor maneira possível, né? E fazer isso durante muito tempo. Se você entregar o que você prometeu da melhor maneira possível, dando o seu melhor durante muito tempo, essa fórmula acho que é uma das únicas que não falha. Com certeza, com certeza. A constância realmente é uma coisa muito importante também. Tanto a constância nesses pontos positivos do trabalho, quanto a constância em mostrar para as pessoas quem é você e o que é o seu trabalho também, né? Já que a gente está falando dessa identidade pessoal, eu acho que você reforçar também na mente das pessoas o seu posicionamento é muito importante, né? Então, se você é um designer que você atende, sei lá, o meu posicionamento, eu atendo muitos profissionais liberais e pequenas empresas, pessoas que estão começando, então esse é o meu posicionamento, eu atendo essas pessoas. E muito mais do que isso, né? Porque para você definir um público-alvo e um nicho é muito mais do que isso. Então, se você começa a ser claro e falar para as pessoas quem é você e a que você veio, e ter essa constância, eu acho que maior é a chance do seu público te encontrar, né? Exatamente. O mesmo atrai o mesmo. E eu não sei você, mas eu já falei com um amigo meu, assim, que não existe zona de conforto melhor do que você atrair o seu público-alvo, o seu próprio público-alvo. Não é? Sim. Porque é muito difícil você atender pessoas que não estão alinhadas com o seu propósito, né? Porque você demora um pouco mais, você tem um pouco mais de dificuldade. Então, quando você atrai aquilo que é o seu público, você consegue trabalhar melhor, né? As coisas funcionam de maneira mais fluida, assim, né? Mais natural, né? E eu acho que essa questão de realmente mostrar, de falar o que você faz, eu acho que serve para as duas pessoas, assim, para a pessoa que está começando, né, ela precisa aquilo que a gente já fala sempre, né, ela mostrar o trabalho dela, mostrar o que ela faz, mas também, Ita, pessoas que já, por exemplo, eu vou citar a gente aqui, esses dias eu falei para Amanda, será que as pessoas entendem realmente o que a gente faz? Será que a gente vai mudando, né? E assim, às vezes a gente acha que toda mudança que a gente faz aqui dentro, que ninguém fica sabendo, tá todo mundo sabendo, e acaba não divulgando, não falando. Né? Então, essa questão de mostrar o seu trabalho, ela também acompanha a carreira, né? Que nem eu falei para ela, olha, será que todo mundo que começou a seguir a gente no último ano, sei lá, 1000 pessoas começaram a seguir a gente esse ano, será que ela sabe que a gente faz álbum, que a gente faz desse jeito, tal, que a gente, de repente, oferece esse produto também que ano passado a gente não oferecia. Tanto é que a gente começou a fazer algumas publicações, assim, que pra gente já é óbvio, né? Tem muita coisa, por exemplo, que tá na tua cabeça, que pra você já é óbvio, pra quem trabalha com você e pra quem te ajuda também já é óbvio, né? Mas para as pessoas não, né? Então essa constância também deve seguir a questão de mostrar o seu trabalho, né? Essas coisas precisam caminhar juntas. Eu não sei você, mas eu já passei por isso, de pessoa perguntar coisas que eu falei, mas tá aqui. Assim, a gente às vezes até brinca, né? Poxa, mas a pessoa não leu, mas não é isso. Porque se uma pessoa vem e pergunta, ok, se duas vêm e perguntam, fala, poxa, mas tá lá, mas não é. Você falar sobre o assunto na língua que a pessoa entende ou na linguagem que a pessoa vai interpretar e ela vai absorver aquilo para ela, são coisas completamente diferentes. E ainda mais no Instagram, que é uma rede social que tem muito movimento, né? Toda semana tem seguidor novo e as pessoas não estão ali sempre. É porque é essa visão que a gente tem, porque a gente está postando sempre, né? A rede social é nossa, né? Você tá ali todo dia, você sabe o que você postou ontem ou, sei lá, na hora passada. Mas as pessoas não, elas viram a sua e de mais 1000, né? Então, isso é muito verdade mesmo, da gente reforçar até o que a gente faz, né? Exato. E a gente precisa fazer isso nunca pode parar. Isso tem que seguir sempre também, porque quando você parar de mostrar, quando você parar de falar, vai vir alguém que vai falar melhor que você, que vai, enfim, vai construir, vai te pegar pelas pernas e vai embora. Ainda mais nesse mundo, né, que as coisas estão velozes. Eu acho que essa é uma baita dica, né? Eu acho que a constância... Então, a gente falou aqui, olha, de
escutar os feedbacks é um ponto importante. De começar de dentro para fora, né? De ter constância e consistência. Então, eu acho que também as coisas precisam fazer sentido, né? Tudo precisa estar coerente também. A maneira que você posta também precisa estar coerente com o trabalho que você faz, né? Exato. Celso, e você acha, assim, que custou muito para você definir a sua identidade hoje? É tranquilo para você? Você consegue, se você parar hoje, você consegue perceber qual é a visão que as pessoas estão tendo de você? Eu acho que sim, mas nunca 100%, né? Nunca 100%. Eu acho que hoje eu tenho uma ideia do que as pessoas sentem da gente aqui, do nosso trabalho, do nosso dia a dia, né? Mas isso pode mudar, a pessoa pode começar a interpretar de outra forma. Então, assim, aquela coisa, eu já ouvi muitos feedbacks, muitos. Então, assim, hoje já tenho uma ideia, né? Mas para isso continuar, você vai precisar continuar ouvindo e tudo mais. E você tem dicas, assim, para as pessoas que estão nesse processo de identificar a própria identidade pessoal, no mercado, principalmente? Olha, então, eu acho que eu vou acrescentar algumas coisas e eu vou falar outras coisas que eu já falei. Eu acho que se preocupar simples e puramente com, nossa, a minha linguagem, a minha identidade no começo não é algo que vai te ajudar. Eu acho que vai gerar uma ânsia, assim, de querer se posicionar de uma forma que você ainda não está preparado, né? Porque aquilo que eu falei, você ainda não produziu, né? Então, no começo, eu acho que é muito mais um experimento, né? Sei lá, o cara abriu uma lanchonete, é muito mais ele experimentar, fazer coisa nova e dar para a galera experimentar, né? No nosso caso, que entregar o projeto para o cliente ir experimentando. E eu falei, no meio do caminho você vai encontrando. No meio do caminho não tem um ponto específico. Gente, depois de 1 ano de trabalho, você vai sentar, eu tenho certeza que vocês... Quem não, dera. é de pessoa para pessoa, é de pessoa para pessoa. Mas eu acho que começar a produzir para as pessoas, tal, porque assim, a gente sempre faz, o que a gente espera? A gente espera, lógico, ser remunerado pelo trabalho e também que a pessoa goste, a pessoa venha falar algo para você, né? Por exemplo, eu gosto muito quando eu entrego uma marca ou entrego um álbum e a pessoa me manda um e-mail falando sobre o que ela achou, né? Isso para mim é fantástico. Então, quando você começar a receber isso, você começa a guardar. Eu tenho muitos e-mails aqui, até mensagem no celular que eu tiro print, eu deixo lá guardado, porque isso, depois você vai vendo, poxa, é isso mesmo. Poxa, olha só, isso aqui, eu acho que de repente isso aqui eu posso falar depois, né? E as coisas vão acontecendo. Eu acho que eu não consigo falar assim uma maneira da pessoa conseguir encontrar a identidade dela rápida ou em qual ponto ela pode encontrar. Eu acho que é uma junção de várias coisas que leva a isso. Mas você acabou falando, né? Eu acho que é escutar. Escutar mais do que falar, talvez, no Isso início. sim, com certeza, com certeza. Eu acho que você mostra e escuta o que as pessoas têm a dizer, tanto de positivo quanto de negativo. Faz uma curadoria, é claro, né? E para isso você precisa ter um autoconhecimento, né? Entender quem é você, né? Isso, eu acho que isso é importante também, e tem uma outra coisa que acho que a gente não falou, mas é se relacionar com o mercado. Com o mercado que você faz parte, por exemplo, me relacionar com designers e também me relacionar com o mercado que você quer atender. Eu acho que se relacionar com mercados que você atua, que você faz parte, é fundamental. Porque, por exemplo, eu recebo uma crítica, ou recebo, sei lá, um elogio, ou recebo um convite, ou recebo não sei o que lá, não sei o que lá. Eu chegar em você e conversar, como muitas vezes a gente já conversou sobre alguns assuntos, é super legal, é agradável, isso ajuda, né? Então, assim, se você viver numa ilha, achar que o teu trabalho já é o suficiente, que você vai conseguir, você não precisa se relacionar nem com o seu mercado que você quer atender, nem com quem faz a mesma coisa que você, fica muito difícil mesmo. Cara, e hoje a gente vê, assim, o quanto isso muda. Tem muita gente que vive, igual você falou, numa ilha e acaba ficando para trás porque as coisas mudam muito rápido. Sim. Tanto as tecnologias quanto a forma como as pessoas se comunicam. Então, de repente, você está numa ilha se comunicando de um jeito que para você funcionou no último ano, mas esse ano já não é essa forma mais. Não vai funcionar. Os comportamentos estão mudando super rápido. Exatamente. E assim, conforme você vai criando essa rede de contato, você começa a ter algumas pessoas chaves, assim, poxa, sobre o que será que eu posso falar com as pessoas ano que vem?
poxa, eu poderia conversar com fulano, né? Pô, liga, manda um e-mail, manda uma mensagem, chama, vai conversar, né? Recentemente eu conversei com dois amigos que fazem parte aí desse universo fotográfico, mas organizando coisas, né? E, poxa, eu troquei papo super legal com os dois e isso foi legal, me mostrou oportunidades, mostrou coisas que eu não estava vendo, me mostrou coisas que eu poderia falar que eu nunca falei. Então, assim, enxergando lá na frente, né, e ir construindo. Então, assim, você vai construindo seu trabalho, você vai construindo sua linguagem, você vai construindo os seus relacionamentos, porque a gente sabe, por mais que você tenha um trabalho excepcional, se você não tiver relacionamento, se você não tiver algumas portas abertas, eu não estou dizendo assim que que você vai conseguir chegar lá por conta disso. O teu trabalho te leva, né, a essas oportunidades, a esses relacionamentos. E isso é um passo importante na tua carreira também. Né? Então, acho que se você começar a construir isso desde cedo, desde muito cedo, é extremamente importante. Não, isso é uma baita dica. Baita dica. Porque sozinho a gente pode até chegar, mas demora, não, difícil, né? É difícil. E assim, eu tenho o privilégio de ter muito contato com muito fotógrafo. Tem vários aqui. Eu vi o Valter, eu vi o Ribas, eu vi o André, todo mundo deixou mensagem aqui. Então, assim, eu tenho contato com muito fotógrafo. E isso me faz tão bem para mim como pessoa, né, como profissional, como pessoa e também como profissional. E para minha empresa, porque eu estou a todo momento perguntando coisas para ele, e aí, o que você acha? Mas o que você acha que vai acontecer daquilo lá? Né? E assim, a gente vai reunindo essas informações com caras que fazem parte do mercado e te ajuda a tomar uma decisão melhor. Porque às vezes você acha que tem que tomar a decisão A, só que o mercado está inteiro se mobilizando para tomar a decisão B. E aí? E aí, você está ali na sua ilha, exato. achando que está tudo certo. E você acha que aquilo lá ainda vai funcionar, sendo que o mercado está apontando, olha, a gente vai usar isso aqui daqui para frente, aquilo lá não vai ser mais usado. Então, talvez essa dica também possa ser você se abrir também, né? Porque eu vejo que muita gente que está começando e tem muita dúvida não se abre porque acha que, mas né, o que as pessoas vão pensar? Vão achar que eu tô com dificuldade. E aí, né? Se você não disser, você vai continuar com essa dificuldade do mesmo jeito. Exatamente. E eu acho que eu ouvi, de repente, a gente aqui pode ter falado alguma coisa que fez muito sentido para alguém aqui, que a pessoa, poxa, eu vou pensar dessa forma, eu vou fazer dessa forma. E vida que segue. E até essa é a beleza da internet, né? Eu vi uma live recentemente de duas pessoas que eu admiro muito, dois influencers que eu gosto bastante e sigo, e os caras estavam dando dicas aqui no Instagram, tal, fazendo um collab também. Eu falei, poxa, né? Eu queria tanto saber da vida desse cara antigamente, eu não tinha acesso, hoje eu tenho. O cara tá aqui falando 1 hora, né? Coisas que eu queria saber e eu não tinha acesso, não sabia perguntar. Sim. Né? Eu não conseguia. Nossa, se eu mandasse e-mail pro cara, o cara nunca ia responder. Realmente não ia. E te fala uma coisa ainda mais interessante. Antes, para você poder externar o seu posicionamento, também era custoso. Imagina antes da internet. Como é que você dizia para as pessoas o que você fazia? Era caríssimo, né? Você tinha que pagar anúncios caríssimos. Era muito mais difícil você se diferenciar. E hoje, você está aqui na palma da mão. Você tem um Instagram aí, que é a vitrine. E por que não explorar isso, né? E eu acho que assim, né? Antigamente era muito mais fácil para os caras que tinham grana, né? E muito mais difícil para quem não tinha. Né? E eu acho que a internet veio para igualar tudo isso. Agora, quem se sobressai? Quem produzia algo que vai resolver um problema de alguém. Né? Então, assim, tá todo mundo aqui, lógico, né? Grandes corporações continuam ali aparecendo muito mais que a gente. Né? A cada 3 stories que você passa, um é anúncio. Então, tem gente pagando mais que você. Mas, enfim, vamos lá. Se você começar a resolver problemas das pessoas, né, com ou sem receita no começo, você vai conseguir ter uma carreira. E isso é fantástico. Exatamente. Eu vou dar uma lida aqui em alguns comentários bem legais. Eu não sei também se a live já deu 1 hora ou não, porque se der 1 hora, daqui a pouquinho, ela para. Daqui a pouquinho o Instagram vai tô de olho. Tá. O Carlos Soares falou assim, Celso, cara, tô vendo seu IG, fiquei besta, incrível, talento demais. Valeu, Carlos, valeu. O Valdeir falou, me orgulho de ser seu cliente. Opa, Valdeir, um abraço, cara. Alguém perguntou quem tá apertando essa caneta. Ih, não sou eu, não. Eu, aqui, ó.
eu fico com uma caneta e com papel, tá? Então, assim, toda coisa que eu acho importante, eu fico aqui, assim, ó. Vocês eu tô ficando anotação, eu tô fazendo anotação, sabe? Fica aqui, assim, acho que isso aqui é legal, vou ficar anotando. Ó, o Lermen, arrasem seus lindos. Beijo, Lucas. Um abração. Aham. A Bea Castilho falou, é verdade, é necessário pensar em tudo, detalhes fazem uma baita diferença. Com Sim. certeza. Mais uma, Celso, encantadíssima com seu atendimento e seu talento, parabéns. É a Carol Godoy. Valeu, Carol, um abraço. Muito bom, a galera adorando. Opa, o Carlos, como não conheci vocês antes? E aí, Carlos, tá vendo? Pensa daqui pra frente, agora segue e vamos junto. E ele falou uma coisa interessante, ó. Eu mesmo queria assumir um posicionamento muito acima do que eu sou capaz hoje. Ainda mais que eu já tenho o conhecimento, não consigo praticar ainda. Isso acontece muito, né? Uma pessoa que quer abraçar o mundo, Exato, mas não está preparada. E eu acho que, eu não sei se o Carlos é designer ou não, mas eu acho que uma coisa que me fez entender muito mais, né, do ser empresa foi estudar coisas além do design. Estudar realmente como uma empresa funciona. Não sei se é teu caso, tá, Carlos? Estou dando a dica aqui. Entender como uma empresa funciona, quanto que você quer ter de receita, quanto você vai ter de despesa, coisas chatas, mas essas coisas chatas me fizeram tão bem, sabe? Entender o ticket ideal do meu produto, se eu subir não vai rolar, se eu baixar não vai compensar eu fazer, né? Então, assim, tudo isso também faz parte dessa construção aí, para você depois se posicionar lá em cima, né? Sim, estudar sobre marketing digital, Exato. estudar sobre marketing, neuromarketing, sobre novas tecnologias, sobre tendências. Tem algumas coisas que eu acho... Pode falar, Ivy, desculpa. Não, tem coisas que eu acho que é para todo mundo, né? Acho que todo mundo tem que... Sim. Às vezes eu vejo aqueles anúncios. Se você sabe anunciar no YouTube, eu olho, eu não sei ainda, eu preciso aprender isso. Você sabe anunciar no Facebook? Coisa que a gente tem que saber, Nossa, eu não sei, mas eu preciso saber. Daí você vai salvando, sabe? Você sabe. Ô, Celso, eu não sei você, mas eu fico muito ansiosa com essas coisas, cara. Não, eu também. Eu fico pensando, assim, poxa, se eu tiver que anunciar meu produto, meu curso, como que eu vou fazer? Eu não sei nada disso, né? Então isso vai fazer você ter que estudar cada vez mais. Toda hora que alguém fala uma coisa que eu não sei, eu falo, meu Deus, aí eu anoto, aí eu vou pesquisar. Exatamente. Nossa. E é muito louco, porque se você não sabe, você fica pra trás, né? Uma vez eu vi o Murilo Gun falando uma coisa super interessante. Ele tá assim, se você não quer saber, você tem todo direito. Não precisa estudar, não precisa saber nada. Mas você vai ficar pra trás. É simples. Exato, a conta é muito fácil. Exato. Você não precisa, ninguém é obrigado a nada. E falando sobre marketing digital, sobre tendência de design, realmente, se você não souber, já era. Você pode até durar mais uns 2 anos, mas vai ser difícil. Ontem mesmo eu estava assistindo um webinar da Trend Watching, eles falando sobre tendências para 2020, e assim, são tendências cabulosíssimas. É claro que tudo converge para marcas mais humanas, né? A gente está falando muito sobre isso hoje em dia, não sei se você tem reparado, sobre saúde mental, sobre a gente se comunicar, as marcas falarem como pessoas, e as pessoas serem mais humanas. E é engraçado, desculpa só te cortar, mas é engraçado que todo mundo quer se comunicar dessa maneira mais humana, mas tá todo mundo fazendo redesign logotipo do mesmo jeito, né? Sim, do mesmo jeito, mas assim, eu acho que são tendências, né? Então as coisas sobem, descem, e na verdade acaba sendo cíclico também, né? A gente vai passando, voltando. Mas assim, a gente fica meio louco, né? Meio maluco, ainda mais pensando nessa questão de inteligência artificial, essas coisas. Sim. Vamos lá, Martins, admiro demais vocês dois, obrigado. Esse Martins é o André, não é? Deixa eu ver. Martins Imagens. Sim, o André Martins. Um abraço para ele, para a Vera. Teve aqui o Ribas falando, 2 gênios. Obrigado, Ribas, quem dera. Gênio é você. Quem dera. Muito legal, gente. Muito obrigada aí pela participação de vocês. A Fernanda Fácil falou, com a ajuda de vocês fica bem mais fácil. Que bom que o conteúdo está agregando, né? Que vocês possam aplicar aí, né? Não adianta nada também consumir se não puder partir para ação, né? Deixa eu ver aqui.
Aham, muito bom, muito bom. Duas grandes inspirações, a Ellen. Aprendo muito com vocês e já me ajudaram tanto sem saber. Olha aí. Que legal, que Aproveito para legal. agradecer aos dois por sempre compartilhar dicas tão importantes. Que massa. Gente. Um abração, Tá. Ellie. A Ellie está participando Tá. da Masterclass também. Ela é uma querida, já trabalha super bem, já produz Sim, ótimos ela é muito trabalhos. boa. Ó, vou ver se dá tempo de responder. Ih, vai acabar. Ih, o Instagram vai me cortar. Celso, muito É. obrigada pela sua participação. Sério, foi uma honra. Te admiro muito. Muito obrigada mesmo. Obrigado, eu espero que todo mundo tenha gostado, tenha aproveitado. E assim,